Salve, pessoal, tudo certo? Aqui é o professor Eduardo Agostinho e eu vou comentar com você a respeito da prova do processo seletivo da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, o vestibular aí 2024, a prova de medicina. E aí vale observar, assim, de aspectos gerais, que a prova de geografia, ela foi uma prova bastante conceitual, ela foi uma prova que exigiu ali uma boa capacidade de interpretação e de análise por parte do candidato, a presença de mapas, né, e saber fazer a leitura e tirar as informações desses mapas, a presença de questões de geografia do Paraná, então, que falta muitas vezes em outros concursos vestibular aí, bastante contemplado aí também nessa prova. Então, vamos fazer uma análise agora por questão, para você entender o que era exigido de você, quais eram as afirmativas que respondem corretamente aquilo que a banca gostaria que você respondesse, e trazendo e tecendo alguns comentários aí sobre esses temas, né? Então, vamos lá, vamos começar pela questão de número 34. Então, acompanhe comigo aí. As últimas décadas testemunharam mudanças importantes nas facilidades de transporte, nas comunicações e no processamento de dados, com efeitos sobre processos produtivos, os fluxos comerciais e a movimentação internacional de capitais. Em outras palavras, ele está destacando com você o que é a globalização, né? Então, o avanço tecnológico, principalmente no setor de transportes, no setor de telecomunicações, que vai permitir a maior capacidade de conexão entre os lugares e também, além dessas conexões, maior velocidade, né, do fluxo comercial, de capital, de mercadorias, deslocamento de pessoas também, né? As migrações entram forte dentro dessa discussão. Bom, vamos então analisar o que ele pede para você sobre as mudanças geradas pela globalização. Analise as afirmativas a seguir. A primeira, ele diz assim: as economias de diversos países passaram a se interligar em formato e intensidade sem precedentes, processo que foi facilitado pela redução das barreiras do fluxo internacional de bens e serviços. De fato, isso é verdade, né? E aí chama também a atenção, porque cada vez mais essas barreiras, né, e a gente percebe isso através da formação de blocos econômicos, né, através de organizações, a exemplo do BRICS, que vai estabelecer relações bilaterais, relações multilaterais, né, que vão acabar derrubando, entre aspas, essas fronteiras para facilitar essas trocas comerciais, né? É uma tendência dessa globalização, principalmente analisado do contexto do pós-Guerra Fria, né? Pós-Segunda Guerra Mundial, mas pós-Guerra Fria muito mais ainda observado. E aí chamo também a sua atenção que quando a gente fala da globalização sob a ótica da geografia, existe também uma discussão sobre qual o papel dos Estados nacionais modernos, né? Então, qual o papel do Estado enquanto instituição de regulador? Será que ele perde força com esse avanço da globalização? Será que não? Né? Então, também são questões bastante interessantes para se pensar, fazer uma relação com a adoção de políticas mais neoliberais, né? Ou de um Estado mais interventor, né? Enfim, então isso acaba trazendo essas reflexões para nós, por isso a número 1 é verdadeira. 2, as economias desenvolvidas adotaram a produção offshoring em outros países, né? Só um nome bonito em inglês aí para falar de empresas que estão indo para outros lugares do mundo produzir. O que possibilitou o ganho de competitividade, maior controle de cadeia produtiva e exploração de vantagens comparativas. É muito verdade isso. Aliás, vamos chamar a tua atenção também para o seguinte detalhe, né? O porquê que houve essa forte migração das transnacionais. Tudo isso se desenvolve muito, muito, mas muito forte a partir dos anos 70. Então vamos lembrar, né? Vamos fazer um remember, já que o cara gosta de falar termo em inglês aí. Nos anos 70, nós tivemos o grande endividamento público por conta de políticas de estado de bem-estar social adotadas em outros momentos históricos. Então, a expansão de uma política neoliberal. Segunda coisa, né? As empresas começam a observar que os seus mercados internos estão saturados. Eu preciso buscar áreas para reduzir o meu custo de produção,
para baratear esse processo e também expandir novos mercados. E aí a gente destaca ali o início da abertura da China para um modelo capitalista, né, aquela coisa toda. E aí essas empresas elas vão ter que se adequar a novos modelos de produção. Então a gente tem a expansão do modelo toyotista com a crise do Fordismo. Você teve também os choques do petróleo, né, que vão impactar pelo preço do petróleo. Lembrando, petróleo significa matéria-prima, mas significa fonte de energia e tem tudo a ver com a indústria, né? Por isso ele fala em vantagens comparativas. É aí que começa um grande desenvolvimento das chamadas plataformas de exportação na China, os tigres asiáticos, né? Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Hong Kong, né? Enfim. Então a 2 ela está correta. 3. A maior interação econômica aumentou a demanda por trabalhadores qualificados e a crescente automação impactou o mercado de trabalho ao ampliar o número de vagas cadeias produtivas. Isso é falso, é mentiroso. E por quê? A primeira parte, ela até está correta, porque, de fato, com o aumento da automação, automatização, o que é isso? A informática, a robótica inseridas no processo de produção, eu preciso de uma mão de obra mais qualificada. Eu vou investir forte em desenvolvimento de tecnologia de ponta e pessoas que saibam operar e que possam melhorar essas tecnologias. Em contrapartida, a quantidade de oferta de emprego vai reduzir. Por quê? Porque pessoas são substituídas por máquinas. Um nome que a gente utiliza para isso é desemprego estrutural. Mudou a estrutura de produção e nunca mais vai voltar a ser como era no passado. Né? Então, é mais ou menos essa a ideia. Então, 1 e 2 é o que responde o teste. Então, a alternativa é a letra B de bola. Bom, na questão 35 também se aborda o termo globalização, só que ele fala de uma outra forma. Então, acompanhe aqui o texto motivacional. O termo globalização começou a ser usado com mais frequência a partir da década de 80, refletindo avanços tecnológicos, então, o processo de transmissão de dados e a capacidade ampliada de processamento, que facilitaram e tornaram mais rápidos os fluxos comerciais e os fluxos financeiros. Eu acho que é legal a gente falar aqui o seguinte, né? Porque a partir da década de 80, então as transformações que eu citei na questão anterior, da década de 70, começaram a ter mais força nos anos 80, mas discutindo essa globalização sobre o aspecto da geografia, não tem como não lembrar dele, né? O Milton Santos. Então, o Milton Santos ele dizia assim, olha, a globalização ela tem 3 faces. Então, ela vai se apresentar, primeiro, como a globalização que está imposta, né? Então, ele vai falar da perversidade da globalização, porque a globalização que, ao mesmo tempo que integra, conecta lugares, segrega, exclui pessoas, exclui países, né? Então aumenta as desigualdades, ao lado perverso. Eu sei que a palavra é forte, mas é o termo que ele usa. Ela aparece como fábula, então é a ideia que contam para nós, aquela historinha para ficar no teu imaginário. Olha que legal, conectando lugares, aquela coisa toda, né? E ele fala da globalização que poderia ser, que realmente integre, que realmente reduza as desigualdades, que realmente acabe com a pobreza e tal, né? Aquele sonho daí, aí tanto é que ele falava em pôr uma outra globalização, porque essa aí que tá não serve, né? Então era esse o discurso do Milton Santos, que é muito explorado nas provas. Então, por mais que ele não citou o Milton aqui, se você tem uma noção do que ele falava, olha a gama de possibilidades, de caminhos que você tem para desenvolver o raciocínio e responder a questão, tá vendo? Então, aí que é importante você conhecer, de certa forma, alguns autores ali mais bambambam de cada disciplina, porque isso ajuda você nesse teu repertório de interpretação. Então, vamos ver o que a banca esperava de mim. As opções a seguir apresentam indicadores do processo de globalização, exceto uma. Então, de todas elas, uma não faz parte. Vamos lá. Letra A. Os avanços tecnológicos contribuíram para acentuar a desigualdade ao privilegiar a demanda por trabalhadores mais qualificados, que estimulou os fluxos migratórios de cérebros. Isso é verdade, né? Então, e aí vamos pensar, ó, de novo. Contribuíram para acentuar a desigualdade. Lado perverso, tá vendo? E esse lance dos fluxos migratórios de cérebro, exportação de cérebro, é um dos fatores que ainda contribui com a manutenção da desigualdade e do subdesenvolvimento. Porque se os principais cientistas, que são aqueles que através da ciência poderiam apresentar propostas para resolver problemas reais,
da sociedade, esses caras estão deixando o seu país de origem, indo para países já bastante desenvolvidos, como é que vai reduzir essa desigualdade? Não vai. Em outras palavras, se não investir em ciência, não investir em educação, já era, porque não vai resolver. Então é isso que ele está querendo trazer para pensar. Então, como isso é verdade, não responde ao teste, porque lembra, ele quer o exceto. Então vamos para B. O aumento da circulação de bens permitiu que os consumidores tivessem acesso a uma variedade maior de bens e serviços a um custo mais baixo, o que irá se refletir positivamente na qualidade de vida. Isso é verdade, mas aqui vamos fazer uma ressalva. No modo geral, a gente aumentou a capacidade produtiva. Com a automatização, eu posso produzir uma diversidade de produtos, porque a cultura também influencia naquilo que as pessoas consomem, né? Isso no geral. Agora, claro que existem pessoas que não estão dentro desse circuito, pessoas que não têm acesso a esses consumos, a esses bens de consumo, a esses serviços, né, que estão à margem do processo, tá? Então ele não está discutindo desigualdade, ele só está falando da ideia de que de fato, né, aumentou a capacidade de produzir e é mais barato. E isso é verdade, tá? Então você tem que tomar esse cuidado na hora de interpretar a questão, como é verdade, não responde o teste. Letra C. A difusão de novas tecnologias de informação contribui para ampliar a distância digital. Uma boa parte dos indivíduos não tem condições para acompanhar progressos tecnológicos e mesmo participar das redes. Isso é verdade. E ó, o Brasilzão é um exemplo muito legal disso, né? Quer dizer, legal, né? Que dá para a gente entender bem. É isso que eu quis dizer, né? Porque não é legal no fundo, né? Mas vamos pensar assim. A gente discute no Brasil inclusão digital em tempos de Enem digital, olha só que contradição. Durante o período pandêmico, né, muitos acabaram tendo acesso de fato à tecnologia, conseguiram migrar para o campo digital da educação, né? Então tem uma prova aí que você está me assistindo nesse vídeo, é um reflexo disso, talvez, né? Agora, tem pessoas que não tiveram acesso à educação. Então, quer dizer que o acesso à tecnologia, nesse caso, gerou um abismo ainda maior quando se fala em acesso à educação. Sentimos isso na pele, estamos sentindo as consequências disso hoje. Então, como é a resposta, ele quer exceto, não pode ser assim. D. A globalização eliminou a pobreza. Gente, eu não vou nem ler o resto, porque ela não eliminou a pobreza, muito pelo contrário, ela aumentou as desigualdades, ela não resolveu os problemas, né? Então é aquela velha história, a ciência vai resolver tudo, né? Mas a mesma ciência que se apresenta como solução foi que colocou a gente em vários dos problemas que a gente tem hoje, né? Então fica essa contradição, cara. Olha que questão, é uma questão que ela vai até pensando numa relação com a própria filosofia ali e tal, da crise do pensamento racional e tal. Então, pô, dá para você dar uma viajada até na maionese na hora da prova ali. Então, a resposta seria a letra D, porque ela não elimina a pobreza, ela aumenta a desigualdade, né? Então, essa é a resposta da 35. Vamos para 36 falar do meu Paraná, né? Então, duas questões de geografia do Paraná nessa prova, então, batendo forte, né? Nessa parte da geografia regional. Então, olha ali comigo. Analise o mapa do relevo do Paraná. Aí ele, através desse mapa, ele consegue demonstrar as várias compartimentações do relevo do estado e também destaca três municípios, Morretes, Guarapuava e Paranavaí. Aí você vai ler a questão, ele diz assim, sobre as condições climáticas das cidades. Aí você fica, meu, o cara viajou aqui, ó, o mapa do relevo, aí ele vai perguntar de clima, mas olha o que ele quer de você. A gente divide o estudo relevo, clima, vegetação, para uma questão didática. Mas na natureza aí fora, é tudo interligado, tá tudo conectado a todo tempo, a todo instante, em todo lugar. Então, o que ele quer que, se você, através da análise do mapa do relevo, ou seja, da leitura cartográfica do mapa, você consegue relacionar com os conceitos que você conhece de clima. Então, pô, é uma questão que exige raciocínio. Então, vamos lá. Em Paranavaí, na região noroeste, de fato, se você voltar no mapa, ela está no noroeste. As chuvas ocorrem predominantemente no semestre outubro-março, devido a monções de verão, com maior aquecimento da superfície e maior convergência de umidade trazida do norte do Brasil. Aí o cara talvez deve ter pensado, meu, eu não estudei nada de Paranavaí, eu
Talvez tem gente que veio fazer a prova e nem sabia da existência do município. Aí o cara fica naquela, com todo respeito ao Paranavaí, né? Mas e aí ele fica, pô, e agora? Como é que eu me viro? E é aqui que você tem que começar a desenvolver um repertório, que é aquilo que eu chamo de malandragem, né? No bom sentido aí, de resolução de prova. Porque você não precisava saber coisas específicas sobre Paranavaí, não, tá realmente no noroeste ali, onde tem aquela grande Vossoroca, que construiu o estádio, não sei o que a galera sempre fala no relevo, tal. Não, você não precisava saber isso, né? Era só você pensar a nível Brasil. Vamos lá, aonde está localizado o estado do Paraná? Região sul, cortado aí pelo Trópico de Capricórnio. Pô, só isso já te dá uma possibilidade de responder a questão. Quer ver? Olha só. As chuvas ocorrem predominantemente no semestre outubro-março. Aí você fala, será? Mas ele diz assim, ó, devido a monções de verão com maior aquecimento da superfície. Bom, outubro, março são os períodos em que começa a elevar mais a temperatura. Eu estou saindo da metade ali da primavera, fim da primavera, início do verão. Então é claro que vai ter mais evaporação, é claro que a tendência é ter chuvas, inclusive chuvas convectivas, de pancada de verão, aquela coisa toda. E maior convergência de umidade trazida no norte do Brasil. É só você lembrar das massas de ar. Então a massa equatorial continental se forma lá na Amazônia e ela vem andando, circulando pelo território nacional, passa pelo Planalto Central, forma a caixa d'água do Brasil, 9 dos 12 principais rios se formam ali e ela vem em direção sudeste e sul quando? Outubro, março. Então, você tendo uma noção geral de Brasil, você consegue responder o específico. É isso que o cara quer de você. E aí vale lembrar, a prova de vestibular é feita para acertar ou para errar? Para errar. E o cara que elaborou, ele sabe que a maior parte das pessoas vê isso, ela entra em pânico, que o cara não sabe lidar. Repito, o cara não tem a malandragem de fazer a prova. Então, fica muito ligado nisso daí. Então, a resposta ela é correta, número 1, tá? A 2, na região serrana de Guarapuava, no centro-sul, de fato é essa característica que se observa no relevo, né? A gente consegue perceber isso claramente pelas cores destacadas no mapa, né? As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano devido à convergência de 3 fatores: sistemas de monções, que ele faz uma alusão aí à atuação da massa equatorial continental, comparando com o sistema climático do sul e sudeste asiático, né? As incursões de frentes frias, massa polar atlântica, né, que vem forte lá da Patagônia Argentina e vem em direção, passando Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e influência do relevo. Sim, porque se é uma região serrana, a tendência é ter uma altitude mais elevada, reduz temperatura, tá correto, tá vendo? São termos técnicos ali que ele vai utilizando, mas se você tem essa calma, essa tranquilidade, você responde numa boa. 3, em Morretes, situada no litoral, sim, vamos olhar aqui, ela está no litoral. As chuvas são significativamente maiores no verão, sim, vai chover mais no verão. Quando os ventos em superfície sobre o oceano tendem a dirigir-se para a costa, de fato, né, então gerando um sistema de baixa pressão no continente, de alta pressão no oceano. Você estuda isso lá nos conceitos básicos da geografia, como maritimidade e continentalidade. E onde ascendem devido à barreira criada pela Serra do Mar. Então a massa vem vindo, quando encontra o obstáculo da serra, tenta contornar, ganha altitude, reduz temperatura, condensa e chove na região serrana, né, da Serra do Mar. Beleza? Então 1, 2 e 3 estão corretas. Resposta à letra E de Eduardo, desse que vos fala aqui, tá? Vamos para a questão 37 agora, falar de produção agrícola. Olha só. A produção agrícola do Centro-Oeste, considerada a principal fronteira agrícola brasileira, com destaque para a produção da soja, né, teve nos últimos anos um crescimento espetacular. Sobre as causas desse crescimento, assinale a falsa, a mentirosa, a incorreta. Vamos lá. Letra A, a topografia. Topografia é a variação de altitude, marcada por imensas superfícies horizontais, sim, possibilitou o uso de máquinas e equipamentos agrícolas. E é esse um dos principais fatores que explica a instituição do modelo de produção da agricultura moderna. Aí vou usar um termo que está por aí, muito forte na mídia e tal, que é o agronegócio. Só que o agronegócio ele é uma cadeia produtiva que vai desde a preparação, a produção, até a produção em si, processamento, distribuição, consumo, tudo isso engloba o que chamamos de agronegócio. B,
O regime pluviométrico, com duas estações bem definidas, uma seca e outra chuvosa, favoreceu os cultivos de verão. Isso é verdade, né? Porque aí eu vou ter maior quantidade de chuva, estação seca, estação chuvosa. E aí, o que ele está querendo dizer para você aqui? Se você entende o impacto que tem a característica do clima tropical típico, que é o clima característico do centro-oeste, no cultivo agrícola. É isso. Tá? C. As melhorias da infraestrutura regional, principalmente o sistema de transporte, facilitar o escoamento das safras. Sim, eu vou produzir para quê? Para alguém, né? Então eu vou ter que escoar esse produto. E como é que a gente hoje trabalha no sistema de transporte no Brasil? Transporte rodoviário. Então, dá-lhe construir rodovia para poder escoar essa produção e tal, aquela coisa toda. D, a estabilidade do mercado internacional, cara, eu vou parar por aqui. Porque o mercado internacional, ele na verdade é o quê? Instável. Então, a oscilação do preço das chamadas commodities. Ele só não trouxe o termo commodity, mas nas entrelinhas ali, cara, dá para ver o que ele está querendo dizer. E o que vai fazer o preço de uma commodity? Aliás, vamos lá. O que é commodity? Produto com baixo valor agregado, tem que ser comercializado em grandes quantidades e a variação do preço se dá a nível de mercado internacional. Inclusive, tem uma bolsa de valores, vamos colocar assim, chamada Bolsa de Mercados e Futuro, que a moçada vai investindo ali na aumento ou na queda do preço de determinada commodity, seja commodity agrícola, né? Soja, café e tal, ou até mesmo commodities energéticas aí, né? Então, eu posso pensar no petróleo, ou eu posso pensar em minerais como o ferro, né? Então, tudo isso entra dentro dessa categoria. E aí, no caso das commodities agrícolas, você tem com variações climáticas, é o Ninho Laninha que gera desregulação todo o clima global, altera o padrão de chuva e seca. Você tem as mudanças climáticas em curso que estão alterando essa questão. Você tem a possibilidade de pragas, né? Você tem crise internacional, aí um determinado comprador lá que compra muita soja do Brasil, ele está em crise, ele deixa de comprar a soja, para quem que vai vender, o que vai fazer com a soja, e o preço cai, e aquela coisa toda. Então, o mercado ele é instável. Então, tá equivocado. Então, a letra D é o que responde o teste. Questão 38. O significativo desmatamento que vem ocorrendo na Amazônia Legal, só observando, a Amazônia Legal a porção da Amazônia brasileira, né? Lembrando que a Amazônia, a floresta amazônica, ela está presente em 9 países aí na América do Sul, mas dentro do Brasil, a partir da instituição dos programas dos governos militares, né? A chamada SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e a SUDENE, que era a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, elas vão delimitar áreas que devem ser instituídas determinadas atividades econômicas. E aí que surge esse conceito de Amazônia Legal. Tá? Então, onde tem atividades econômicas, seja de mineração, seja de exploração de madeira, né? coisa desse tipo, ou agricultura e tal, enfim, né? Você entendeu o conceito. E nos últimos 50 anos está ligado a fatores relacionados a seguir, à exceção de um. Então, o que está relacionado com o desmatamento? Que é um dos maiores problemas aí que nós temos dentro da chamada floresta amazônica. Então, a abertura de novas vias de circulação. De fato, isso vai gerar desmatamento, porque eu vou precisar construir rodovia. Então, vou pegar um exemplo, é a Transamazônica, né? Então, para citar um exemplo, né? B, a expansão da agricultura empresarial. Sim, o modelo do agronegócio, eu vou desmatar para instituir monocultura de soja, por exemplo. Então, tá certo. Não pode ser resposta. A exploração predatória de madeiras nobres também está correto, inclusive a extração que é feita muitas vezes de forma ilegal. Né? A concentração da população no espaço rural. Então, concentrar a população no espaço rural não tem uma relação direta com o desmatamento, certo? Então, essa seria a resposta. E a letra D, a letra E, né? Ampliação da área ocupada pela pecuária extensiva. Pô, eu vou ter que desmatar para instituir pasto, para botar gado, e aí, claro, né, que está relacionado. Então, só pode ser a letra D de dado. Bom, questão 39 também do Paraná, mas agora não falando de relevo e clima, falando de aspectos socioeconômicos do nosso estado. Aí ele diz assim: o mapa a seguir mostra a divisão municipal do estado do Paraná, com 399 municípios, segundo o dinamismo econômico apresentado. Então, divisão política relacionando com a economia. Aí, aí às vezes, o candidato ele olha para isso e ele fala: meu, como é que eu vou saber qual que é cada município desse? Cara,
ferrou, né? Não, porque você vai mais ou menos pela lógica. Então, você sabe os municípios mais importantes ali, pelo menos tem que ter uma noção da onde eles estão, né? Onde está Londrina, Maringá, mais em direção ao norte do estado, né? Aonde está, por exemplo, Curitiba, ali mais próximo ao litoral, ali mais no leste do estado, né? Pato Branco, Beltrão, lá, por exemplo, no sudoeste. Então, né? Então, você tem que ter uma noção mínima do estado do Paraná, mas você não precisa decorar todos os municípios do estado, você vai ficar birutão, vai ficar maluco, né? E aí, o que ele coloca ali também? Forte dinamismo. Então, destacando, obviamente, as regiões ali próximas a Curitiba e Maringá, Londrina, né? Então, que seria mais importante. Então, de dinamismo intermediário e periférico, que quase não se apresenta. Agora, vamos analisar o seguinte. De forte dinamismo, são poucas áreas. De dinamismo intermediário, ó, percebe que ele concentra mais ou menos para o leste e um pouco para o norte do estado. Mas isso eu consigo tirar de olhar o mapa. É só fazer uma leitura simples. E periférico muito concentrado ali no centro, em direção ao sul do estado, beleza? Ó, isso sem ler a questão. É só parando, respirando na hora da prova, toma uma aguinha ali, olha com carinho para o mapa e fala: bom, é isso que eu consigo tirar de informação. Agora vamos comparar com o que ele quer para ver se a gente consegue trabalhar a questão. Então, número 1. Os municípios de forte dinamismo, como Curitiba e Londrina, apresentam grande relevância econômica e atuam como principais polos da rede urbana. Isso é óbvio. Inclusive, Curitiba, ela é considerada uma metrópole dentro da classificação de cidades do IBGE, e Londrina vem passando por um processo de formação de uma região metropolitana muito forte em torno dela, está concentrando o fluxo. Então, assim, é muito verdade o que está aí. Então, beleza. Vamos para 2. Os municípios dinâmicos, como Apucarana, Guarapuava e Pato Branco, lá no sudoeste do estado, né? Guarapuava mais para o centro ali, e Pato Branco, Beltrão mais a oeste, sudoeste, na verdade, exerce influência regional, exerce influência na região, estando ligados a atividades agroindustriais, principalmente a expansão da soja no estado do Paraná, tem ligação direta com essas áreas. E a prestação de serviços, perfeito, porque uma coisa vai puxando a outra, tá? Verdade. Você não precisava ter estudado especificamente, não, Apucarana e o... Não, né? Mas você tem uma noção, né? 3. Os municípios intermediários, localizados em sua maioria no centro-sul do estado, ampliaram as áreas de influência graças à diversidade de suas funções urbanas. Gente, se de fato isso acontecesse, vamos lá, intermediário centro-sul. Voltando no mapa, ó, o intermediário está concentrado no norte e no leste, já está errado ali. E se isso acontecesse, eles não seriam intermediários, eles já teriam mais dinamismo, já iam mudar a categoria. Você percebe que é uma escala de grau de importância, de dinamismo econômico? É isso que ele quer de você, né? Então é falsa, mentirosa, 3. 4. Os municípios periféricos ganharam novas funções urbanas em razão da nova dinâmica capitalista que modernizou a agricultura. Mas se isso fosse verdade, eles não seriam mais o quê? Periféricos. Então é falso. Então é só a 1 e a 2. A resposta é a letra A. Vamos para a derradeira, última questão, 40 da prova de geografia. Os sistemas e as redes de transporte instalados no Brasil Central, embora tenham conhecido extraordinário desenvolvimento técnico, ainda não oferecem possibilidades de fluidez de forma homogênea entre diferentes atividades, lugares e gentes. Acerca dos sistemas de transporte instalados no Brasil Central, gente, você percebeu que as questões elas vão meio que se conectando? A gente fez uma questão ali que falava do avanço, né, da agropecuária e tudo mais no Centro-Oeste. Aí, quando eu falei para você da definição do agronegócio, que não é só a produção da soja em si, mas é desde a preparação até a distribuição, entra o sistema de transporte. Então, ele está transitando nas questões dentro dessa cadeia produtiva, a hora enfatizando uma parte da cadeia, a hora enfatizando outra. Então, perceba o quanto a geografia é uma ciência de conceito, cara. Se você desenvolve o conceito, você destrói a prova, você morde a prova, você arrebenta com a prova. Então, vamos lá. Vamos analisar as afirmativas. Primeira, a integração da região centro-oeste foi acelerada a partir da instalação de infraestrutura de transporte rodoviário, que permitiram o escoamento de commodities, especialmente do agronegócio. É muito verdade. E se ele quisesse ser mais específico, ele falava em especial da soja. Muito verdade. Próximo.
As modernas infraestruturas de armazenagem, processamento e escoamento de produção agrícola do Centro-Oeste definiram novos corredores de exportação do território e estruturaram novos dinamismos regionais. Sim, dá até para complementar. A região Centro-Oeste é a segunda região mais urbanizada do Brasil, é mais urbanizada que o Sul. E isso acontece por quê? Construção de Brasília, obviamente, mas também passa pelo desenvolvimento do agronegócio, expansão da cultura da soja. Tá vendo? Próximo, o surgimento de novos frontes agrícolas. É só um termo bonito. Você percebeu como os caras gostam de falar chique nessa prova, né? A prova cheio de termo em inglês, né, não sei o quê. Mas o cara poderia falar nova fronteira agrícola, que é o termo que a gente mais utiliza em livro didático, né, e outras provas, mas aquele quis dar uma rebuscada, né? Então, os frontes agrícolas do interior do país desenvolveu-se ao aquecimento da demanda externa, as inovações tecnológicas, sim, que é uma agricultura moderna, e a expansão do sistema de engenharia que garantia o deslocamento da produção. É verdade, ele falou praticamente a mesma coisa que falou na primeira, mas de um jeito diferente, rebuscado, dizendo assim, ó, está expandindo para outras áreas. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda tem processo de expansão de fronteira agrícola. Então, só para você ter uma noção, estão todas verdadeiras. O que responde à questão aí é a letra A, certo? Então, pessoal, espero ter contribuído aí com vocês nessa empreitada para entender melhor o que foi a prova. Desejo sucesso a todos, bons estudos e espero uma aprovação em massa de vocês aí. Forte abraço e até mais, gente. Valeu!